A minha apresentação é breve, né? Mas eu espero trazer alguns elementos aí que ajudem vocês a analisar esse plano de negócios, né? Eu comecei aqui trouxe alguns dados aqui sobre a banda larga, não faixa, né, fixa, no Brasil, né? Os dados do SCM. Tá bom aí o foco? Não, né? Tá meio desfocado, eu acho. Né? Aí. Melhor? Então, se a gente pegar os municípios brasileiros aí, vocês estão conseguindo enxergar? Então, se a gente pegar os municípios brasileiros, os 5.570, a gente vê que a maior parte deles, né, mais de 2.000, eles são municípios com menos de 10 mil habitantes. Depois a gente tem 2.450, a gente tem aqui 1.981 com 50, 30 mil, e depois os outros municípios. Bom, por outro lado, se a gente pega os assarços de banda larga fixa no Brasil, a distribuição é ao contrário, né? Quer dizer, a gente pega aquele monte de município, está certo que dá uma população menor, mas o grosso da população está aqui, né? Se a gente olha a densidade, mas se a gente olha, você pode dizer, não, aqui tem menos gente, mas se você olha a densidade, você vê que a densidade é alta nos municípios grandes e é baixa nos municípios pequenos, né? Nós estamos falando aí de uma diferença que no município grande está em torno de 20 e aqui está em torno de 4 acessos banda larga por habitante. Então, aqui é o grande gargalo que a gente vê, né? E se a gente olha o market share dos pequenos e médios provedores, a gente vê que o market share dele é maior justamente nesses municípios e menor nos outros, né? Então, só isso já serviria, né, para basear uma política pública aí para apoiar os pequenos provedores a resolver esse problema aqui, né? Então, acho que é nesse contexto que a gente está aí, e é nesse contexto, então, que eu acho que essa iniciativa da Anatel de fazer realmente uma licitação por município, né? Porque a gente vai falar um pouco aqui dos preços das frequências, dos custos envolvidos, e, vamos dizer, para vocês terem um embasamento aí do que vocês estão fazendo, eu vou mostrar um pouco aqui, comparar com Sky On, que tem um modelo, né, de utilizar essa frequência. Então, a primeira coisa, se a gente olha os preços das frequências, os preços hoje eles estão baixos, por quê? Porque antes, para você comprar uma frequência como essa, de 2,5, você tinha que comprar o DDD inteiro, né? Então, isso era muito caro. Na hora que você faz por município, o preço em si ele fica mais acessível, né? Isso não quer dizer que ele fique mais barato, porque a métrica que a gente tem de olhar o preço é a gente pegar o preço, dividir pela banda e pela população, né? Essa é a métrica internacional para ver o preço da frequência. Reais por megahertz por pop. Então, a gente pegou primeiro na licitação FDD e fez essa conta. Então, você vê onde que no caso do 1.800, na verdade, é só o DDD11, o preço é 0,66 centavos por megahertz por pop, por habitante. Se você pega o 1.800 aqui, você tem um preço que varia do 0,62 ao 25, né? Mais caro em Campinas, aqui mais barato. Se você pega as outras regiões, né, também, né, você tem de 0,86 a 0,4, de 0,18 a 0,01. Tá? Então, isso, e se a gente fizer essa conta aqui, nesses municípios de 2,5, né, que estão sendo listados, o que nós vamos achar?
Antes de eu mostrar. O que vocês acham que a gente vai achar? Hein? A gente vai achar ranges semelhantes. Né? Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, no caso do 1900, a gente achou, por exemplo, um município com uma população pequena, 818, você tem 0,4. Né? É claro que o preço é 1.700. Então, é o que eu falei, o preço é barato, mas esse indicador não é tão barato. Mas, é claro, compensa porque você está comprando exatamente o que você quer. Aqui a gente tem outros exemplos. Quando a gente vai aqui para a faixa de 35, a gente acha que a gente chega a R$ 2,00 e com fins. Né? Eu não sei como foi feita a conta, mas se você lembrar que lá tem um aeroporto, né, realmente deve ser um bom negócio para quem quiser comprar com fins e com né, o wireless, ele entra no aeroporto sem precisar de nada. Né? Ele já tem o direito de acesso no aeroporto. E aí a gente vê outras cidades onde o valor dá alto. Né? E a gente aqui encontrou preços baratos, aqui você encontra também. Então, quando a gente olha do ponto de vista dessa métrica de reais por megahertz por pop, você tem lugares baratos, lugares menos, pelo critério aí que a Anatel colocou disso. Agora, se você olha os preços, de um modo geral, para o que você está comprando, você vê preços unitários mais baratos. Né? E aí, a gente vai para a questão, né, do investimento na rede. E o que vocês vão observar é que, na realidade, a questão, na minha visão, nessa licitação, não é o preço da frequência. É o seu plano de negócio, o investimento que você vai ter que fazer, que é muito maior do que o que você vai pagar pela frequência. Né? Então, talvez, se você pudesse comprar até essa frequência e fazer um plano de negócio, começar a usar isso daqui a 3, 4 anos, um dia você ia ter um bom negócio. Agora, dependendo, nesse prazo, para você ver se você vai usar, você vai ter que fazer conta. Não tem jeito. Né? E assim, eu vou trazer algumas informações para ajudar vocês a raciocinar, mas não existe plano de negócio genérico. Ninguém vai dizer tal município, porque tal município você não sabe o que você vai cobrir, o preço que você vai cobrar. Né? Você tem uma ideia de investimentos. Né? E o investimento da rede, a gente vai ter as herbes, né? O ENODB, você vai ter, no caso aí, estou falando do 4G, do LTE, um core, né? Que é comum, e o acesso à internet. É claro que, então, a gente tem as herbes, o core, você vai ter que fazer um backhaul de alta velocidade, vai ter algum sistema de suporte à informação, de operação e uma conexão à internet. É claro, então, que se você pensar um sistema que só tem uma herb, muito provavelmente ele não vai ficar de pé, né? Porque você vai ter esse gasto aqui grande de core, a não ser que você tenha aí um atendimento a uma área que vai ter uma receita aí por usuário muito alta. Existem duas considerações, que eu queria fazer. Primeiro, e hoje, assim, mais ativamente no Brasil, quem a gente vê oferecendo essa solução são a Huawei e a ZTE. Né? Existem algumas questões que você pode dizer, não, mas por que eu vou adotar uma solução LTE? Por que eu não uso outra proprietária ou simplificada, etc. A gente não pode nunca esquecer a questão do que a gente vai colocar na mão do cliente. Seja um handset, seja um modem. Por quê? Porque o modem ou o handset, para ele ter um preço acessível, ele tem que ter volume mundial. Né? Então, vocês façam a seguinte conta. Se eu estou usando uma tecnologia proprietária e o meu, vamos dizer, o modem, o aparelho que vai no cliente, ele custa R$100 a mais do que na outra, e eu tiver que subsidiar esses R$100, isso, para 10 mil usuários, já é R$1 milhão.
Entendeu? Então, quem lembrar da Vivo, que tinha o CDMA e mudou para o GSM, foi essa conta. Ele viu que, em 6 meses, ele pagava todo o investimento na nova rede, só com o subsídio que ele deixava de dar no aparelho. Então, por isso que o LTE aqui ele aparece como a principal tecnologia, porque não é só o equipamento aqui, até pouco, não é? Mas no longo prazo, sua rede vai crescer, o custo do modem, do handset vai pesar. E se você não tem uma solução que tenha volume mundial, você vai acabar tendo que subsidiar o cliente perdendo dinheiro. Então, esse é um componente muito importante do modelo de negócio. Segundo ponto que é importante lembrar é que nós estamos aqui, né, no 2.500 e não no 700. Tá? Então, provavelmente, se em vez do 2.500 fosse o 700, o preço da frequência ia custar mais caro, mas o modelo de negócio ia funcionar muito melhor. Né? Então, é importante lembrar que no 2.500 a gente está trabalhando com células menores. E que, se você pensar numa banda larga fixa wireless, né, ela é uma solução melhor para regiões dispersas. Não é isso? Onde você não vai fibrar todos os lugares, porque são pontos mais distantes, uma densidade menor, então uma solução dessa pegaria melhor. Então, isso tudo são elementos, obviamente, como eu falei, que cada um vai ter que levar em consideração aí no seu plano de negócio. Né? Por exemplo, a gente está falando aqui de SM banda larga fixa. Aí você diz, não, mas eu poderia fazer o SMP? Você poderia fazer o SMP. A questão é que aí você vai ter voz sobre LTE, né? Você vai ter que ter um aparelho que, para fazer roaming, teria que ser não só TDD, como FDD. Né? Então, aí você tem que ver. Claro, na China tem um monte de TDD, tem volume, mas na hora que você trouxer isso para o Brasil, você vai ter um aparelho competitivo. Né? Então, a questão do que vai na mão do cliente é um componente muito importante quando você faz um plano de negócio nessa rede. Para ilustrar essas questões, a gente levantou aí alguns dados da ON e da Sky, né, para mostrar aí como é que esse plano de negócio aí funciona. Né? Então, vamos lá. Primeiro, nós estamos falando de empresas com estratégias diferentes. A Sky ela focou em grandes cidades. Né? E a ON ela pegou mais uma região aí de São Paulo, né? Várias cidades, uma próxima da outra, né? Algumas um pouquinho mais distantes, mas, de um modo geral, ali em torno da região de Campinas. Né? Que a gente, cada uma está naquele modelo, ela comprou o DDD, né? Então ela escolhe os municípios que ela coloca, em compensação ela pagou mais caro pelas frequências do que vocês pagariam, porque vocês vão pegar exatamente os municípios que vocês querem. Bom, então, por exemplo, a Sky tem hoje em operação 107 municípios, a ON 72. A Sky tem 234 mil acessos, a ON 50 mil. A Sky tem 790 herbes, a ON 252. Né? Quais são os municípios onde cada uma tem mais acesso? Manaus, 31 mil, 57 herbes. Campinas, 12 mil, 63 herbes. Distância, a gente fez uma estimativa grosseira, né, da distância entre herbes de cada uma. Você vê que é 2,3, 1,6 quilômetros. Né? O que e completando, quer dizer, os planos de serviço, né, para 2 e 4 mega, a ON oferece velocidades mais altas com um preço mais alto. Né?
Então, o que a gente vê? São, até por essas distâncias, que são projetos de você oferecer banda larga fixa em regiões densas, né? Eles não têm, nenhuma das duas tem uma oferta em fibra, né? É claro que, em muitos casos, eles precisam de fibra para chegar nessas herbes, porque senão elas não conseguem dar vazão dar vazão aí a esse tráfego de dados, né? Mas vocês têm que considerar o seguinte, por exemplo, se você é um pequeno provedor e você cabeou aquela cidade com a fibra ótica, o que você vai fazer com essa frequência? Você não vai oferecer banda larga fixa no mesmo lugar que você está cabeado, né? Então, você vai... o ideal seria você pegar as coisas mais periféricas, né, com um raio maior do que o projeto desses dois, para você atender. Por isso que eu digo, se fosse os 700 mega, isso cairia com uma luva. Com 2,5, cada um vai ter que estudar a sua região e ver como que isso vai ser feito. Tá? Então, a decisão em si do plano do negócio não é simples, né? Acho que a colocação inicial que foi feita em relação à Anatel, ao prazo de desenvolver esse plano de negócio antes de você adquirir uma frequência realmente, né, com esse prazo, que, a não ser quem já fez isso antes, com esse prazo dificilmente vai fazer. E aí cada um vai ou arriscar, né, para ver se depois fecha, ou esperar que sobre o município que ele quer, que é um risco, e ele vai comprar lá na frente. É claro, se o preço da frequência não é tão alto, pode ser que vale a pena arriscar, pode ser que não. Eu coloquei aqui alguns dados aí para essa conta. Quer dizer, então, a primeira conclusão é que, apesar de alguns municípios terem um custo reais, megareais alta, a rede vai exigir muito mais investimentos do que a frequência no município que está sendo vendida, né? Eu coloquei assim, apenas 258 municípios com 35 MHz custa mais de R$100 mil. E nós estamos falando aqui em investimentos de rede que vão de 1 a 10 milhões, dependendo do poste que você montar. Então, né, o problema do plano de negócio não está aqui, o problema está aqui. Que rede você vai montar, o que você vai atender, qual o seu projeto em termos de herb, quanto você vai cobrar do seu cliente, né? Quer dizer, esses preços aqui são preços para cidades grandes, né? Onde você tem gente que paga R$70, R$90. Você vai para um município menor, qual que é o preço que você consegue cobrar, né? Então, é importante, isso tudo tem que ser colocado na balança, né? É claro que o que eu diria é o seguinte, se é para comprar e tem disponível, quanto mais frequência, melhor. Porque quanto mais banda, melhor, porque você vai ter uma capacidade de expandir, inclusive, a sua velocidade, que você sabe que se hoje o cara está satisfeito com 2, daqui a 2 megabits, daqui a 2 anos ele vai querer muito mais. Então, isso tem um problema também de como que isso vai crescer em oferta com o tempo, né? Assim, as análises que eu tenho visto aí, né, e inclusive algumas simulações que a gente fez, são de que, num quadro desse assim, o payback estimado para esse investimento é em torno de 3 a 4 anos, como normalmente a gente vê em projetos de telecomunicações. Então, do meu ponto de vista, isso só reforça uma visão de que, para quem entrar, ele tem que ter um plano de negócios minimamente, né, analisado. Quem começou isso antes, provavelmente hoje está com isso pronto, né? Quem não começou, pode ser até que tenha muitos elementos, porque conhece o mercado, qualquer coisa, para fazer alguma coisa rápida. Mas, sem dúvida,
existe aí uma faixa de risco que pode até ser assumida se o preço das frequências onde cada um vai comprar não for muito alto, né? Então, em linhas gerais, é a visão aí que eu queria passar para vocês. Tude, muito obrigado. O Eric vai falar agora. Eu queria ver se, diante dessas considerações, eu queria ver se você dava uma faladinha em questão de fornecedores, realmente, se existem. Tude citou 2 fornecedores, mas parece que um deles não está nem vendendo no momento, então, se você pudesse falar sobre isso. E, nesse contexto todo, lembrando que o TCU disse, eu vou ler para não fazer confusão, que, na verdade, nos blocos TDD, tem viabilidade, o VPL é negativo em todos os lugares, que a Anatel calculou, e no... Para SMP. Isso, para fazer SMP. Mas no U, sim, mas na banda U também, parece que tem um número pequeno. Eu queria explorar isso. Assim. Não sei. Ou seja, se eles chegaram a uma conta que não fecha, como é possível fazer fechar? Eu queria ver se... Não, o que eu li, né? Eu até li isso, depois eu reli, o que eu vi é que não fecha para SMP, na conta dele, mas fecharia para SCM, para banda larga fixa. Que eles falam que também em TDD, lá em 2,5, só 5% dos municípios em oferta teriam VPL positivo. Mas, enfim, isso é a consideração que eles fizeram lá. Isso, pelo que eu entendi, é para o SMP, para o celular, não para a banda larga fixa. Não é isso? Então, não sei. É isso vamos aí, lá. né? Então, quer dizer, ele está confirmando que para você fazer SMP, realmente, só naquele município, até porque o investimento aí é muito maior do que eu coloquei, né? Não fecharia. Agora, para o SCM, não. Aí a posição dele é outra. Que tem um trecho lá que ele fala que, para a maioria dos blocos TDD, tanto SM como SP, os projetos se mostraram inviáveis. Mas, bom, se você puder discorrer um pouquinho de como é que a conta acaba fechando, o que vocês enxergam na prática, o que esse mercado que vocês conhecem poderia efetivamente fazer, o Tude foi bem nessa linha. Obrigado. Eu quero fugir desse papel, dessa resposta. Enfim, eu acho que a colocação final aí do Tude é muito boa, no sentido de que essa construção, nós temos incertezas da aplicação, até onde a tecnologia vai, até em função do horizonte de 15 anos. Então, nós temos algumas incertezas a nível de todos os recursos tecnológicos. Está muito mais fácil fazer essa conta com fibra ótica do que no ambiente de espectro. Então, assim, além da incerteza do mercado, todas as incertezas naturais do mercado, nós temos incerteza realmente do que pode ser feito. É evidente que as promessas, em função do tempo, e eu acho que o Carlos foi muito feliz nisso, de mostrar perspectivas de utilização durante o tempo, é bem convincente, tem sido uma realidade da tecnologia, e, por esse lado, torna mais atraente a participação. Mas o fato é que se alimentar todas essas coisas, e essa discussão de hoje tem esse papel, leva um tempo. Nós até reservamos um espaço na parte da tarde para que nós pudéssemos, quem sabe, fazer um debate mais propriamente, também depois de ouvir a Telebrás e ouvir o pessoal também que vai dar uma luz aí sobre como é que é essa ativação da rede na prática, quais as dificuldades na prática. A ideia foi, nesse momento da tarde, também entender que nós não estamos comprando só, não está incluído só o preço dos equipamentos, nós vamos ter um custo aí de implementação, otimização e operação. Então, eu acredito que na parte da tarde nós vamos conseguir andar um pouco mais, não vamos ter todas as respostas, como a gente colocou no início, mas vamos conseguir ter um pouco mais de clareza e que cada um vai poder fazer a sua análise. As conclusões iniciais que nós fizemos o que estava mais à mão foi, vamos comparar o custo de se fazer uma rede LTE, e no caso agora a opção seria fazer, usando realmente a tecnologia LTE, com uma rede de fibra ótica. Então, as variáveis principais aí, a variável principal nessa comparação
é a variável adensamento. Porque se nós temos um adensamento de um mercado potencial de clientes com adensamento, a conta pendeu claramente para se fazer uma infraestrutura em fibra ótica. Se nós estamos falando de uma CPE para ficar no assinante por um valor de mais de R$1.000, que é o valor de referência que a gente tem no momento, se ativa hoje, se coloca uma unidade na casa do assinante, um ONU de fibra, por R$400. Então, quer dizer, há uma diferença significativa aí que o adensamento pende a favor dos projetos de fibra ótica. Não acredito que em cidades pequenas que a opção do provedor seja continuar seu projeto ou iniciar um novo projeto de fibra ótica, onde haja adensamento, que haja alternativa de que o LTE venha de forma complementar, que eu acho que é uma colocação boa do Túlio também, como ver o LTE, em alguns casos, como complementar, mas, nesse caso, de forma isolada, eu não vejo essa aplicação. Então, a outra variável, além do adensamento que nós estamos analisando, é, de fato, que formas de compartilhar esse core. Ainda falando de tecnologia LTS, sempre tem um custo de core muito alto. Então, esse custo vai ser rateado, quer dizer, existe uma operação de alguém do tamanho X que ela se paga por si só, ou é possível fazer um agrupamento de provedores e a Brint, né, vai incentivar isso, mas a Brint não pode fazer esse papel, não é papel da Brint. Vai haver um agrupamento de provedores para dividir aquele core e daí reduzir o custo, esse custo inicial, esse custo, vamos chamar assim, esse custo equivalente ao custo de lançar a rede. Então, essa é outra variável. Também isso exige um tempo. É claro que nós não precisamos fazer esse agrupamento de provedores antes do leilão. Se há expectativa de haver esse agrupamento, mas, enfim, é uma variável importante no plano de negócios, como se vai diluir esse custo. E, dentro disso, né, a Telebrás tem algumas ideias nesse sentido, de ter uma parceria fazendo um pouco desse papel. Acho que é uma novidade interessante aí que vai ser apresentada à tarde. Então, inicialmente, eu continuo incentivando que nós, ao invés de chegarmos a conclusões, continuemos nos perguntando mais e mais, mas a luz inicial é essa. É isso. Eu já ia fazer o papel aqui do Ruivo. Se você quiser, eu quero que você enderece essa provocação aí. Ou seja, o que eu quero dizer é que a impressão que dá é que o TCU fez uma avaliação considerando um provedor que está começando e talvez não tenha visto como operação complementar, que me parece que é a proposta principal a lógica toda, ou seja, não estamos falando aqui de iniciantes, teria um jeito. E eu queria ver se alguém quer comentar alguma coisa, especialmente se a gente pode, de que forma, tranquilizar ou amenizar essa leitura aqui de que não, tem viabilidade, ou não, vocês acham que não tem viabilidade? Basílio, diga lá. Basílio, você faz lá. Só queria fazer mais um comentário aí nesse cenário. Quer dizer, eu fiz toda a análise aqui, esse resumo aqui que eu fiz, foi dizendo, considerando que o provedor está operando naquela cidade e que ele decida se vai por um caminho ou por outro. Mas tem mais uma variável importante, quer dizer, eu posso estar na cidade achando que estou bem na cidade e vem um terceiro e compra a frequência e pode roubar meus clientes. Então, tem mais essa variável. A dúvida que eu tenho, eu gostaria que o CPQD, a Teleco também pudesse, acho que tem mais conhecimento sobre isso, por que esse core é tão caro? Porque, pelo que eu vi das caixinhas, do que o core faz, os provedores já fazem isso, de certa forma, para os seus serviços. É claro, são características diferentes, são coisas diferentes, mas não é coisa que seria novidade para nós, em termos de equipamento. Mas por que estão falando que é tão caro o core no LTE? No caso da EPC, ela tem muitas funcionalidades novas, né? O LTE ele trouxe, na verdade, um approach diferente. Ao contrário das redes legadas, que era muito baseado em circuit switch,
O LTE já vem para esse mundo do IP, né, do packet switch, e procura trazer, como eu falei, né, tem aquela toda parte, por exemplo, qualidade de serviço, diferentes classes, e ele tem que gerenciar tudo isso. E a tendência é que mais funcionalidades entrem, como, por exemplo, os self-organizing networks, as redes que se organizam melhor. Você vai ter estações de rádio base que ajustam as potências delas mesmas dos terminais de acordo com a necessidade daquela situação, de acordo com a mudança do perfil do tráfego e coisas assim. Então, são produtos refinados ali no core. E, por outro lado, são poucas unidades, se for pensar. Como eu disse, são equipamentos escaláveis. Então, assim, uma operadora ela não vai ter diversos, ao contrário do terminal que você vende milhões por aí, né? Uma operadora grande vai ter algumas EPCs apenas ali, uma redundância, talvez esteja um pouco distribuída, mas são poucos equipamentos. Então, geralmente isso é feito. Mas eu queria dizer que existem soluções de EPCs, digamos assim, compactas ou mais baratas para aplicações menores. Como eu mostrei, existem opções de você quebrar a EPC e colocar módulos rodando em locais diferentes. E eu acho que aí, exercício aí de vocês, provedores, pensar em modelos aí de compartilhamento. Ela permite isso, tá? Então, uma EPC, não preciso ter uma por provedor, eu posso ter uma atendendo diversos provedores. O modelo de negócio disso que eu acho que cabe aí ao mercado definir. De repente, você quer abrir uma empresa e fornecer serviço, ou quer fazer um consórcio, uma cooperativa. Eu acho que aí cabe mais ao mercado, vai ter muito mais material para fazer esse estudo do que eu. Mas existem hoje algumas opções de EPCs mais baratas do que dos grandes fabricantes, de menor porte, e essa possibilidade aí de você quebrar isso aí. Acho que, não sei se vai viabilizar, acho que cada um vai ter que fazer o estudo aí, mas ajuda. O grande motivo é que o core ele foi pensado para ser o core de uma operadora de celular grande. É claro que esses valores são uma versão simplificada disso aí, mas ele tem funções lá, como você não tem na física, como mobilidade, né? Que muitas vezes estão lá e estão até inibidas. Mas, então, pode-se achar no mercado internacional gente fazendo uma solução dessa mais barata, pode ser procurando a gente até ache, mas a gente não vai conseguir resolver isso até o dia da licitação, entendeu? Aí você vai ter que ver, o cara vai ter que vir. E aí eu pergunto sempre, né, numa solução dessa, o quanto que você economiza versus o que você vai gastar na ponta. Porque você viu que a quantidade de heavies não é pequena, a questão dos terminais, que o Érico falou, quer dizer, é de 1.000 para 400. Então, se vem um cara competindo com uma solução dessa em cima, quem fibrou tudo, é difícil ele competir, né? Por isso que eu falo que o ideal seria, até para você ir para uma região, ter cliente lá, a hora que você vê que tem muito cliente, adensou, você fibra e joga isso para outro lugar. Seria uma estratégia. Aí uma outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte: foi feitas as contas baseadas na população, mas esse serviço, eu acho que ele pode ter muito a ver também com as internet das coisas, né? Com equipamentos e produtos que aí não vai ser muitos milhões a mais de equipamentos possíveis. Será que isso aí teria aplicação também, esse tipo? É uma questão um pouco difícil de considerar, porque a internet das coisas, na realidade, a gente fala de muitos objetos, mas você precisa ter esses muitos objetos conectados com uma solução de baixo custo lá, né? Tanto que hoje o que a gente vê são redes, né? RFID, Zigbee, um monte de coisa que vão para um aglutinador e que daí você traz com uma solução celular, né? Se você pegar isso poderia ser usado, por exemplo, eu vejo mais fora da área de adensamento, mas aí entra a questão do 2,5, atrapalha um pouco, né? Você vê muita gente querendo fazer isso
em áreas remotas, mas com o 2,5, né, esse tipo de atendimento é dificultado. O que se espera em termos de tecnologia no futuro, a partir de 2020, você ter o 5G. Né? Então, você poderia até, pensando a longo prazo, que no futuro você migrar para um 5G e atender a internet das coisas, atender muita coisa, mas você não pode deixar a frequência parada até lá, né? No fundo, você pode vir daqui. Quer falar aí? Não, é só para todo mundo ouvir que ele perguntou se fala assim LTE, mas se o IMAX ainda não seria uma solução viável. O edital ele não coloca tecnologia. Se alguém quiser usar o IMAX, não existe restrição para isso. O que acontece é o seguinte, que se você pega o LTE e o IMAX, eles têm a mesma base tecnológica. A diferença é que o LTE ele virou um padrão mundial. Então, os preços de equipamento e de terminal são mais baratos. Na verdade, o IMAX hoje é uma tecnologia que está sendo descontinuada. Então, mas não existe nada que impeça alguém de usar o IMAX. Agora, internacionalmente, é isso que a gente vê. Se você quiser complementar aí. Eu acho que a visão ela é bem parecida com a do Tudy. O IMAX, no início, ele tinha realmente alguns preços, principalmente para o core da rede, né, para a rede, mais baixo que o LTE. Isso já vem se invertendo devido ao volume. Para terminal, então, nem se fala. Acho que a tendência, por o LTE ter um volume muito grande de handset, a tecnologia fica mais barata. A tendência é ter chips mais integrados. E aí, a hora que isso chega no nível de integração de um chip e vai para o mercado asiático, o preço vai lá para baixo. E essa mesma tecnologia que você usa no handset, você usa para os modems e para CPS, que no fundo é um cartãozinho parecido que vai dentro. Então, imagina assim, o IMAX talvez hoje esteja no ponto de virada ali, ainda em alguns cenários possa ser mais barato, o equipamento de rede, prescinde de um EPC tão sofisticado, né, prescinde de um core assim tão sofisticado, mas eu acho que você pensar não é nem longo prazo, não, é médio para próximo ano, um ano para frente ali. Eu acredito que, nesse caso, o LTE é bem mais competitivo. O outro comentário, hoje, realmente, sim, o LTE está na mão, principalmente dos grandes players mundial. Você fala aí do mercado de operadoras, geralmente é Huawei, Ericsson, a Nokia Siemens, a Alcatel-Lucent, né, que se juntaram. Mas existem empresas nacionais começando a mexer com isso. Tinha a WXBR, mas a Trópico está no processo de aquisição da WX. Então, a Trópico está pegando esse mercado, já tem produtos nem LTE, não para essa banda, mas tem roadmap para essa banda. E a tendência é ter produtos LTE, tanto para TDD e FDD em todas as bandas, no roadmap aí, no médio prazo, e produtos com tecnologia nacional, que atendam tanto PPB quanto portaria 950, ou seja, dá direito a todos os benefícios lá de BNDES, né, Finame, e outros tipos de financiamento. Outros exemplos que a gente tem, para quem tem interesse em área rural, é que mesmo equipamento de telecom para área rural pode ser encaixado como implemento agrícola, dependendo do uso que a pessoa tem, também tem linhas de financiamento para isso. Então, acho que é muito caso a caso, mas analisando algumas situações pode ser muito vantajoso para esse tipo de serviço, acho que vocês têm que analisar, mas tem em mente, na hora de fazer o business plan, esse tipo de coisa, né? Essas vantagens fiscais, incentivos aí de financiamento e coisas do tipo. Aqui, puxando um pouco a sardinha, mas eu trabalho no CPQD, área técnica, mas eu sei que, como a gente tem parceria com a Trópico, quem quiser ter mais contato com os equipamentos que a Trópico já oferece ou vai oferecer no futuro próximo, me procura ou me manda um e-mail, põe em contato com o pessoal comercial da Trópico para uma ideia de preço, alguma coisa assim. Alguma outra pergunta? Ninguém? Todos estão satisfeitos? Tranquilos de ir para o leilão? Não, ali. Tem-se noção de, por exemplo, uma prestação para se atender 1.000 clientes, por exemplo, só para a gente ter uma noção? Uma prestação do quê? Quanto custaria um equipamento para atender 1.000 clientes? Para atender 1.000 clientes, por exemplo. Como eu falei, eu trabalho na área técnica, eu
tem alguns valores assim muito alto nível, porque quando se faz um plano de negócio desse, uma venda dessa, costuma-se incluir serviço, garantia, treinamento. Então, valores que eu vi por cima não são formais, eu recomendaria procurar os fornecedores, seja a Tropos, seja os outros, para consultas formais. Mas a gente vê aí que, por exemplo, uma estação, uma torre com 3 setores pode sair ali em torno de algumas centenas de milhares de reais, 100 mil, 200 mil reais, só uma torre com 3 setores. Uma torre com 3 setores tem capacidade de cobrir 1.000 usuários, por exemplo. Ordem de grandeza é essa. Pode variar muito com o que você colocar de serviço ali, com o que você colocar de suporte, o tipo de contrato, coisas assim. E outra coisa a levar em conta é o que eu falei, a parte de financiamento disponível, dependendo do tipo de tecnologia que se adota. Assim, eu conversei com alguns fornecedores, alguns com os dois, né? E assim, o que eu concluí é que se você, a não ser que você vá compartilhar o core, né? Você tem que pensar um investimento mínimo de 1 milhão. Se você compartilhar o core, talvez você consiga reduzir isso pela metade, né? Mas por isso que assim, provavelmente você fazer para uma cidade de 1.000, você sozinho, dificilmente se viabiliza. Vamos lá, alguém mais? Todos alegres, satisfeitos? É isso? Gente, então, muito obrigado. Muito obrigado aos palestrantes. Eric, vocês querem encerrar, falar uma palavra final? Bem, então, eu acho que encerramos a parte da manhã. Então, queremos convidá-los para almoçar aqui no hotel e às 14 em ponto retornamos.